Olá, pessoal! Uma pessoa me fez uma pergunta na semana passada e essa pergunta me trouxe uma grande surpresa. Eu sou leitora há várias décadas, inclusive nessa semana trabalhando com biografias na escola, que trabalho profissionalmente. Eu mostrei às crianças que existem livros para adultos, como a biografia que faz parte do meu acervo, e que são livros teoricamente grandes, mas que quanto mais você lê, vai ganhando ritmo, prática. Então esses livros deixam de ser pesos e se tornam experiências, porque você lê mais rápido. Isso tudo explicando às crianças ainda do Fundamental 1. Mas a pessoa me fez uma pergunta depois que eu ministrei uma aula num curso à noite. A pessoa me perguntou como é que eu consigo ler da forma que eu leio. E o que ele quis dizer é uma leitura que provoca reflexão. Então, é uma leitura de diálogo com o texto. Algumas pessoas acham que a leitura dialógica, que a leitura de conversa com o texto e que gera uma reflexão, pode ser de 3 tipos. Do tipo que só serve para livros de não ficção. Então, você está dialogando com uma temática, debatendo aquele assunto. Pode ser de ficção, então você entra na história e, de certa forma, participa, como se fosse um personagem secundário. E ainda existe aquele tipo de leitura em que você para o tempo todo para argumentar com o autor. Esse terceiro tipo é bastante perigoso, porque ele é muito próximo daquele hábito de parar a leitura toda hora para poder pesquisar a respeito de algum tema. Existem alguns livros, sim, que provocam um certo sentimento de exaltação quando nós estamos lendo. Eu estou na reta final de um compêndio do Eduardo Bueno. É a primeira vez que eu leio Eduardo Bueno, embora eu goste muito de história. E depois de um determinado ponto, o livro ganha ritmo e há, sim, um certo diálogo, uma coisa de então foi isso, então é por isso que isso aconteceu, essas informações estão se encaixando. É como se fosse insight. Mas essa coisa de dialogar o tempo todo, olha, o autor quis dizer isso, essa coisa de o tempo todo esforçar-se para construir um diálogo artificial cansa e desanima. O que a gente costuma chamar de leitura reflexiva, ela tem 2 pontos. Primeiro, uma leitura em que você está já numa imersão da experiência tão grande que chega ao ponto de muitas vezes não perceber o que está acontecendo ao redor, mergulhar naquela leitura e naquela experiência. É como se fosse uma vivência mesmo de troca de ideias, mas não é uma coisa altamente consciente. Também existe aquela leitura que ela é feita naturalmente como uma reflexão. A reflexão, na verdade, é fruto dessa leitura. Então, você lê algum tema, você lê uma obra, você lê um romance, às vezes até um quadrinho, você lê um artigo de jornal, de revista. Hoje eu li um artigo da revista Sorria, que eu costumo comprar numa drogaria e que tem uma parte da verba revertida para hospitais de câncer infantil. E tem vários artigos interessantes. Então, eu estava lendo sobre um artigo a respeito do legado, que é uma coisa que está na moda o termo, mas que a gente precisa construir um propósito de vida. Ali sim, a partir daquela leitura, eu tive um processo de construção e reconstrução das minhas ideias. Concordo com isso, não concordo com aquilo, mas não é algo totalmente controlado, em que eu tenha que pensar o tempo todo e quase que comentar em tom alto para que eu possa processar. A leitura dialógica, a leitura reflexiva é aquela em que você consegue estabelecer uma conexão pessoal com o livro. Geralmente são aqueles livros que a gente, depois de já estar lendo há um tempo, e às vezes nós resistimos no início, estranhamos o ambiente do livro, nós estabelecemos uma relação tão boa que quando paramos por algum motivo, por qualquer pausa, nós sentimos falta, é uma falta física daquele ambiente do livro.
E aí sim é estabelecido um diálogo que é mais ou menos natural. A leitura leva a essa reflexão. Você leu, você internalizou, você pensou a respeito. É uma forma de ler o mundo. Quando se fala em competência leitora nos dias de hoje, vem muito disso, educação literária também. Como é que você lê os sinais do tempo? E não é só uma questão religiosa. Como é que você lê as notícias que recebe? Como é que você lê os comportamentos, as situações, as ocorrências do dia a dia? Isso acontece também na leitura, seja ela de ficção, de não ficção, informativa, narrativa, seja lá o que for. Mas isso é uma coisa que leva um tempo. Não é algo que hoje eu decidi ser leitor, nunca fui leitor na minha vida, então eu vou estabelecer isso. A leitura reflexiva, ela é um passo à frente, é como se fosse um degrau acima. E, em geral, ela é consequência de vários anos de uma vida dedicada à leitura, o que não significa que quem lê há menos tempo não possa desenvolver, mas ela não pode ser mecanizada, ela não pode ser automatizada, ela precisa ser estabelecida por um cotidiano de leitura. Corta a literatura pra vida.